Olá, tudo bem? Aqui é a Marisa Protizek do Pintar é Fácil e aqui mais uma telinha que nós fizemos na aula de pintura em tela com tinta acrílica. Uma tela bem colorida, muito gostosa de fazer. Vamos para a aula? Aqui eu tenho uma telinha, já está matizada com aquela cor básica de terra. E eu vou começar aqui com um pouco de azul, essa pintura de hoje. Vou espalhar aqui em alguns lugares, ó, um pouquinho de azul. Azul ultramar aqui, um azul muito bonito, um azul brilhante. Vou espalhar em algumas partes e vou, como ele é muito transparente, olha, tá vendo que aparece bastante a parte de baixo, né, da pintura. Eu vou colocar nele um pouquinho de branco para tirar um pouco dessa transparência toda que ele tem. Vou colocar aqui o branco, ó. Vai ficar um azul mais claro. Mas ele vai começando a adquirir um pouco mais de consistência aqui, olha. Muita gente me pergunta como começar uma pintura. Eu gosto de começar a pintura, pra mim, assim, eu não gosto de seguir sempre o mesmo padrão. Eu gosto de começar, às vezes, de um jeito bem diferente. Porque quando a gente começa de um jeito diferente, às vezes a sensação que a tela vai dar pra gente também é diferente. Porque pintar, pelo menos pra mim, pintar não é só chegar num quadro, não é só obter uma tela. É curtir todo o processo de pintura. Vou deixar mais um pouquinho de branco aqui, olha, pra daqui a pouquinho poder usar. Clarear um pouquinho aqui. Então eu vou curtindo esse processo aqui. Eu gosto de fazer de maneiras diferentes para poder experimentar sensações diferentes também. Agora, no começo, quando você vai começar a pintar, é bom você sempre começar de uma determinada maneira para você entender como é que a pintura funciona. Vou pegar um pouquinho de amarelo. Porque senão fica difícil de entender. Olha, eu vou pegar aqui um pouquinho de amarelo. Todas essas tintas aqui são acrílicas. São tintas acrílicas eu compro um potinho. Diluo todas elas. Eu tenho um vídeo falando como que eu diluo essa tinta. Uma maneira assim mais fácil de diluir. Eu diluo em água. Vou pegar um pouquinho dessa cor aqui, ó. Muitas pinceladas que eu faço aqui, elas não vão permanecer, mas elas me dão aquela satisfação de ter feito. A gente vai fazendo uma coisa depois da outra. Isso pra mim é curtir o processo de pintar. Muitas vezes eu faço uma pincelada, depois eu venho com uma outra cor, ela acaba indo embora. As cores vão mudando, mas eu vou aproveitando esse processo aqui de pintura. E eu vou escolhendo aqui as cores. Eu já tenho mais ou menos uma estrutura assim que eu vou trabalhar em cima, mas eu vou deixando um pouco o quadro também ir acontecendo. Principalmente no abstrato, a gente pode conseguir coisas realmente
muito lindas, se deixar assim a natureza do abstrato ir seguindo. E eu trabalho com a tinta acrílica, olha, eu não coloco nenhum stender aqui na tela, porque eu gosto de fazer essas misturas e é tudo muito rápido, né? Então, eu até uso a tinta assim, úmida, uma em cima da outra, elas vão se misturando. É interessante. E o processo de secagem da tinta acrílica também é uma coisa importante. A gente deixar ela secar na velocidade dela. Às vezes acelera um pouco, mas nunca ficar assim, querer trabalhar com a tinta acrílica como se ela fosse uma tinta óleo. Cada uma delas tem um jeito assim de trabalhar, de ser, né? Para essa tela aqui não ficar tão clara, eu vou acrescentar um pouco de uma cor bem forte, que é uma cor preta aqui, ó. Uma espátula. Vou começar a dar um pouco de corpo para essa pintura aqui. Como a tela tá seca, eu posso retirar um pouco dessa coloração, onde eu não gostar do jeito que ela ficar. Então, antes dela secar, eu posso trabalhar super bem essa cor aqui, olha. Eu tenho sempre à mão um tecido para ir secando o pincel assim, olha, e arrumando. E a tinta preta, ela serve para dar, essa cor preta, ela dá uma tonalidade cada vez mais escura para as cores. Além dela mudar a cor muitas vezes, né? Se você pega, por exemplo, um amarelo e coloca preto, ele vai ficar um esverdeado. Além dela mudar a cor, ela vai dar uma tonalidade cada vez mais escura. E isso é importante também na pintura para a gente conseguir dar destaque para algumas regiões. Você quer dar destaque para alguns lugares, mais para outros menos. Então você usa essa cor para ajudar nisso. E, ó, conforme eu falei, muitas vezes algumas pinceladas que eu dou, elas acabam desaparecendo, mas elas são parte da estrutura. Um pouquinho dela aparece. Nos meus cursos eu sempre começo a pintura, começo e termino sempre do mesmo jeito, para os alunos poderem começar a entender como que funciona, como é que você tem um caminho mais fácil para fazer a pintura, e depois que a pessoa tiver entendido muito bem como é a passagem de diversas etapas da pintura, aí ela pode escolher como ela quer começar sempre a pintura dela, ou se ela quer fazer assim também, às vezes de um jeito, às vezes de outro. Às vezes você começa a pintura de um jeito e termina ela diferente. É uma alternativa quando você começa por um caminho diferente. Olha, aqui eu vou estruturando uma forma que eu quero dar para minha tela. Vou usar esse tecido aqui para retirar um pouco da tonalidade escura, mas eu quero manter um pouco também, porque eu quero manter uma forma.
E muito disso aqui também pode não sobrar, tá? Vou secar isso aqui e a gente já volta. Bom, essa tinta preta secou. Agora, eu vou até colocar um pouco de azul aqui para trabalhar um pouco mais com ele. Eu quero mais azul nessa tela aqui, ó. Vou colocar aqui. Aonde essa tinta aqui pegar nessa cor preta, ela vai escurecer, ficar um azul marinho. Quase não vai aparecer que é azul. Então, a gente precisa trabalhar com essa tinta aqui, ó. Pegar esse pincel aqui que eu já tinha usado. Espalhar um pouquinho esse azul. É uma boa espalhada nele, que eu quero uma intensidade grande de azul nessa telinha aqui, ó. E posso limpar depois algumas partes que eu não gostar, mas primeiro eu vou experimentar aqui o que que vai acontecer. Tirar um pouquinho. Pegar mais um pouco de amarelo, esse aqui já acabou. O azul tá bem molhado, então ele vai manchar muito esse amarelo, deixar ele com uma cor meio esverdeada. Se eu quiser manter essa cor, fica meio verde, eu deixo. Se eu quiser diferente, eu tenho a oportunidade de misturar, de secar. Quando a gente passa um pano assim, ó, a gente dá uma colorida na pintura de antes. Vai fazendo aquela tonalidade, uma em cima da outra, uma tinta em cima da outra, vai criando uma nova cor. Igual a gente faz numa aquarela.
Como o laranja é uma cor que vai fazer muita diferença aqui, eu vou secar e eu quero aplicar um pouco de laranja em algumas regiões só. Então eu vou precisar secar para ele não se misturar. Antes disso, eu vou só dar uma acertada nessa ponta aqui, ó. Deixar ela com uma cor mais agradável. Bom, agora eu vou secar pra gente poder colocar o laranja e ele não se misturar. Eu vou dar algumas retocadas nesse azul aqui, ó. Colocar um pouco mais de branco nele. Deixa eu pegar um pouquinho mais de branco. Deixar aqui esperando, se eu precisar mais. Iluminar algumas partes desse azul. Ver como ele ficou um azul marinho praticamente preto, onde caiu em cima da tinta azul escura, da tinta preta, o azul escuro em cima do preto, ele vai ficar mais escuro ainda. Então, para essas bordas aqui, ó, eu quero dar uma atenção assim mais específica, para dar uma direção aqui para o movimento da tela. Eu quero criar um tipo de movimento, então eu vou sobrepondo partes aqui, ó. E agora eu quero colocar um pouco de laranja para ele dar um destaque bonito para essa tela aqui, ó. Eu peguei um laranja claro. A gente pode também usar um laranja mais escuro se quiser e colocar um pouco de amarelo nele. Ele fica interessante também. E aqui, ó, eu vou fazer aquela sobretonalidade, olha, eu vou tirar um pouco dessa tinta de cima para ela só colorir um pouquinho a que estava aqui embaixo. Aí vai criar uma tonalidade de laranja um pouco mais clara aqui, ó. Essa parte aqui. Posso fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Em vez de tirar um pouco, eu vou sobrepor esse amarelo, porque eu quero que tenha um pouco mais de amarelo aqui, ó. Aí fica interessante. Bom, é uma tela assim pequena, não dá pra fazer muita coisa, né? Porque ela é miudinha. Eu só coloquei um pouquinho. Aqui eu vou também só colorir para dar uma esverdeada aqui, ó. Agora eu vou secar. E depois que estiver seco, eu vou dar o último acabamento, acrescentar mais algumas pinceladas para melhorar um pouquinho o movimento da tela. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha, sequei, tirei aquelas cores que estavam aqui, que elas estavam com muita casquinha. Quando a tinta acrílica seca, fica aí uma meia hora, 20 minutos exposta a uma parte muito fininha, ela resseca e se você passa o pincel em cima, vem um monte de casquinha aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é colocar um pouquinho mais de cores em algumas partes para realçar outras partes. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar um pouco mais de azul. Deixa eu colocar aqui, ó. Nessa região aqui, eu não vou apagar tudo, só vou realçar. Agora eu venho com um pincel aqui, venho aqui com o pincel, ó, e vou realçar isso aqui, ó. Como a tinta azul ela é muito transparente, eu vou criar aqui
um esverdeado, ó. Aqui um pouco mais, um azul um pouco mais escuro. Funciona como uma aquarela. A tinta acrílica, você vem colocando, ó, uma camada em cima da outra. Aonde ela ficar escura demais, você não gostar, você passa um paninho e tira. Ó, aqui eu quero aquele mesmo movimento que tava na pincelada anterior, ó. Posso deixar do jeito que tava. Eu posso até fazer um pouquinho mais ainda claro aqui, ó, tá? E aqui em cima, ó, eu vou dar uma mudada. Aqui eu vou também clarear um pouquinho, ó, dar uma... Posso não deixar tão escuro assim pro azul, quero um pouquinho mais pro verde. A gente vai com as pinceladas até onde achar que precisa para dar forma e para dar cor. Agora eu quero um pouco mais de um esverdeado aqui em cima. Eu vou precisar passar em cima desse branco, mas eu vou passar um paninho aonde ele ficar muito escuro. Eu vou colocar um cinza, um verde acinzentado, na verdade, aqui, ó. Para dar mais uma pincelada em cima dessa outra cor aqui, ó. Porque eu tô achando que tudo isso aqui tá um pouco perdido. Quero dar um pouquinho mais de atenção para essa parte, fazer uma parte mais clara aqui, ó. Para conseguir fazer o mais claro, às vezes a gente tem que escurecer um pouquinho. Então, ó, eu vou tirar um pouco dessa camada aqui, deixar só um pouco esverdeado. Ficou um pouquinho de azul aqui, ó. Assim tá bom. Ó, aqui eu vou dar um toque a mais de verde aqui, ó. E vou vir com mais cores aqui em cima. Aqui eu vou tirar um pouco essa cor clara que eu quero deixar essa tonalidade escura aparecendo, ó, para ela dar uma direção também vertical para a tela. Aqui eu vou pegar um pouquinho desse amarelo e dar uma sequência aqui, ó. Fazer um pouquinho mais de cor aqui para essa parte. E aqui um pouquinho, ó. Então vai ficar às vezes parecendo um verde mais claro, porque tá um verde cinzento embaixo, eu passei o amarelo, ele não chega a clarear tanto. Vou tirar esse risco aqui, ó. Eu quero essa parte aqui bem solta. Vou pegar um pouco de azul para dar um acabamento para essa parte aqui, ó. Intensificar um pouquinho mais. Olha, acho que agora tá bem interessante. Tem assim uma continuidade. Agora acho que tá bem legal. Posso deixar assim, posso dar uma luminosidade extra, colocando um pouco mais de brilho nele, ó.
Fica interessante também. Olha, eu acho que tá bem legal. Eu gostei da tela, achei ela bem interessante, olha, muito gostosa de fazer. Até a próxima aula, então.